Fala, eu sou o Felipe do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre campo elétrico gerado por carga pontual. Bem, a lei de Coulomb fala que se eu tenho duas cargas pontuais, tranquilo, separadas por uma distância d, a força elétrica que uma faz na outra é dada por essa fórmula aqui. Uma constante K vezes o valor de uma carga, o valor da outra carga, dividido pela distância entre elas duas elevado ao quadrado. Mas, como que uma carga sabe a localização da outra? Ou seja, como Q2 sabe que Q1 está ali? Bem, a resposta para essa pergunta está no conceito de campo elétrico. O campo elétrico ele é uma grandeza vetorial que surge ao redor de cargas pontuais. Como assim? Tenta imaginar aqui essa carga sozinha no espaço, tranquilo? Bem, quando eu coloco ela aqui, ao redor dela, ela vai gerar um campo, que é o que nós chamamos de campo elétrico, beleza? E aí se eu pego uma outra carga e coloco próximo ao campo elétrico dessa minha carga rosa aqui, essa nova carga vai sentir o campo elétrico da carga rosa e vai sentir a força elétrica, tranquilo? Então, o campo elétrico ele funciona como um intermediário entre as cargas. Basicamente, as duas cargas elas interagem através do campo, tá vendo? Carga, campo, carga. Bem, vamos tentar entender um pouco melhor como é que funciona essa interação entre as cargas através do campo elétrico e como isso se relaciona com a força elétrica, beleza? Então, a nossa motivação vai ser a lei de Coulomb. Então, novamente, tendo duas cargas, a força que uma faz na outra é dada pela lei de Coulomb. E aí nós temos que a força que a carga 1 vai fazer na carga 2 vai ser Kq1, Q2 sobre d ao quadrado. E agora eu vou dar uma reescrevida nisso aqui, beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou isolar o Q2. Eu vou deixar ele isoladinho aqui e vou ficar só com essa parte, Kq1 sobre d ao quadrado. Essa parte aqui eu vou chamar de E12. Então, a força que 1 faz em 2 é igual ao valor da carga 2 vezes E12. E esse E12 é justamente o que eu chamo de campo elétrico gerado por Q1 no ponto onde está Q2. Beleza? Então, esse campo elétrico tem esse valor aqui, olha só. Kq1 sobre d ao quadrado. Esse é o campo elétrico que Q1 gera lá no ponto onde está Q2. Bem, mas eu também posso tentar descobrir qual que é o campo elétrico que Q2 faz no ponto onde está Q1. Daí, eu vou reescrever essa fórmula aqui, só que agora eu vou isolar o Q1. Então, eu tenho que a força que 2 faz em 1 é igual a Kq1, Q2 sobre d ao quadrado. Isolo o Q1, fico com isso aqui, ó. Esse cara eu chamo de E21, que é justamente o campo elétrico gerado por Q2 no ponto onde está Q1, beleza? Bem, e aí ele tem esse valor aqui, olha só. Kq2 sobre d ao quadrado. Bem, mas a gente sabe que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, se ele é uma grandeza vetorial, qual vai ser a direção e o sentido dele? Bem, a direção é sempre radial, beleza? O que é uma direção radial? Direção radial significa que ela aponta em todas as direções possíveis partindo da carga. Ou seja, se a gente olhar essa figura aqui, ó, essa figura aqui mostra o que é uma direção radial. A gente tem uma carga e essas retas saem da carga e vão em todas as direções. Isso é o que nós chamamos de direção radial, tranquilo? Bem, e o sentido do campo elétrico? O sentido é dado pelo sinal das cargas. Como assim? Ora, se a carga é positiva, o sentido é para fora. Então, vamos olhar aqui essa figura. Nessa figura, a gente tem uma carga positiva e olha, o sentido do campo elétrico é para fora da carga. É como se a carga cuspisse o campo elétrico, beleza? E aí, repara o seguinte, aqui nesse ponto P, qual é o campo elétrico gerado por essa carga positiva? Ele é dado por essa fórmula aqui, olha só. K, constante eletrostática, vezes Q, que é o valor da carga, dividido por D ao quadrado. D ao quadrado é a distância da carga até o ponto.
na direção de quem? Do vetor n chapéu. Quem que é esse vetor n chapéu? N chapéu é um vetor unitário que aponta na direção, na mesma direção da carga para o ponto, no mesmo sentido da carga para o ponto. Beleza? N chapéu sempre vai apontar da carga para o ponto. Bem, se a carga for negativa, aí o sentido do campo elétrico é para dentro. Ou seja, olhando essa figura aqui, ó, tá vendo? O sentido do campo elétrico é sempre de fora para dentro da carga. A carga suga o campo elétrico. Tranquilo? Então, qual vai ser o campo elétrico gerado por essa carga negativa ali no ponto P? Vai ser esse aqui. K vezes Q dividido por D ao quadrado, onde D é a distância da carga negativa para o ponto P. Tranquilo? Na direção de n chapéu. Só que agora, repara o seguinte. Q é uma carga negativa. Então, quando eu colocar o valor dela aqui, vai aparecer um sinalzinho de menos. Então, isso não vai ficar na direção de n chapéu, e sim na direção de menos n chapéu, ou seja, para dentro. Por quê? Porque n chapéu é sempre da carga para o ponto. Se eu tenho menos n chapéu, vai ser do ponto para a carga, ou seja, para dentro aqui, tá vendo? Bem, mas e agora se eu tenho várias cargas pontuais? A gente sabe calcular o campo elétrico para uma carga pontual, mas e se eu tenho várias? A resposta é que o campo elétrico ele também obedece ao princípio da superposição, assim como na lei de Coulomb. Então, imagina a situação aqui. Eu tenho 3 cargas, correto? Q1, Q2 e Q3. E elas estão separadas desse ponto P por distâncias D1, D2 e D3. Tá? Qual vai ser o campo elétrico resultante no ponto P? Bem, o princípio da superposição me diz que basta eu calcular separadamente o campo elétrico gerado por cada uma dessas cargas e somá-los vetorialmente. Tranquilo? Então, é só eu calcular qual é o campo elétrico gerado por Q1 nesse ponto P, por Q2 no ponto P e por Q3 no ponto P, e fazer a soma vetorial. Toma cuidado, é a soma vetorial, beleza? Não é para fazer, calcular os módulos e somar. Como esses são vetores, você tem que levar em conta as direções e sentidos, beleza? Para fazer essa soma. E como que você vai calcular esse campo elétrico? É só usar a formulinha. K, Q1 sobre D1 ao quadrado, D1 chapéu, para calcular o campo que Q1 gera aqui. Para calcular o campo que Q2 gera, vai ser K, Q2 sobre D2 ao quadrado, na direção de D2 chapéu, ou menos D2 chapéu, se a carga for negativa. E 3 vai ser K, Q3 sobre D3 ao quadrado, na direção de D3 chapéu ou de menos D3 chapéu, dependendo do sinal da carga. Tranquilo? E isso se estende para N cargas. Ou seja, imagina que eu tenho aqui um ponto P cercado de N cargas. O campo elétrico resultante ali naquele ponto vai ser esse aqui, ó. A soma vetorial dos campos elétricos gerados por cada uma dessas cargas aqui. Então, lembrando de novo que é sempre uma soma vetorial, tranquilo? Não esquece disso. E é isso. Então, por hoje é o que nós temos para conversar. Falou e até mais.